Olá, eu sou o Vitor. Eu sou o Bruno, esse é o Identidade Intelectual e hoje a gente vai falar de The Last of Us com spoilers. Se você viu o nosso outro vídeo, lá a gente relaciona o The Last of Us com a pirâmide de Maslow, agora você tem que ficar porque você precisa saber qual que é a nossa opinião com spoilers. Sim, roda a vinheta que a gente volta para conversar daqui a pouco. Isso aí. E já quero começar falando que assim, se você não gosta de videogame, não tem problema. Fica no vídeo, porque se você gosta de uma boa história, se você gosta de série, de filmes, você pode ter certeza que esse vídeo é pra você. Sim, e como nós já vimos falado, né, o mundo pós-apocalíptico pode abordar diversos tipos de temas, então a gente pode falar sobre desestruturação social, a gente pode abordar o terror, a gente pode abordar drama, a gente pode abordar ação, né? Então são muitos temas que a gente pode abordar e dentro desses diversos temas a gente pode discutir de diversas formas, né? Sim. A gente escolheu Maslow porque a gente acha que tem uma relação muito próxima, né, com a desestruturação social que o mundo pós-apocalíptico proporciona. Isso, e principalmente o que acontece dentro do The Last of Us. Então eu acho que a analogia fica muito encaixada. Sim. Agora, nesse vídeo, a gente quer falar um pouco mais sobre as nossas impressões do jogo, né? Isso. E também trazer alguns elementos aí que vão conter spoiler. Então, se você ainda não jogou o jogo, se você quer jogar, se você quer ver a história na íntegra, sem spoilers, não assista esse vídeo ainda. Corre na internet, busca os CGs do filme, isso, né? As cutscenes, perdão, do filme não, do jogo. O jogo é tão bom, gente, que parece um filme. Sim. Busca lá, assiste tudo, ou então joga o jogo, salva ele e depois vem pra cá pra conversar com a gente, pra ver o nosso vídeo. Tem uma terceira opção que você pode assistir algum detonado, se você conhece o BK Redu, Sim. entre outros youtubers Zangado Games. Exatamente. Eles têm o walking through do jogo, né? Então você consegue ver o jogo sendo jogado, a história passo a passo, e vale muito a pena. Então, o jogo The Last of Us, ele começa já assim, você conhece o Joel, que é o protagonista da história, ele e a filha dele, Sarah, moram numa casa que é um pouco afastada da cidade, e a Sarah dá pra ele de presente um relógio, e esse relógio é o que vai ter muita importância no decorrer da história. Porque quando ela entrega esse relógio pra ele, eles fazem até uma brincadeirinha, né? Ele fala, poxa, o relógio não tá funcionando. Ela, como não? Eu era novinho. Aí ele meio que tá zoando ela. Aí depois ele pergunta, mas de onde você tirou dinheiro pra comprar esse relógio? Aí a Sarah responde, eu tô vendendo drogas, pai. Então, tipo assim, é uma piadinha interna, eles brincam ali. Sim, e ali você já percebe um pouco da relação dos dois, né? E você já percebe também que os dois são sozinhos, né? Exatamente. Então é ele, pai, com a Sarah, filha dele. Então Isso. a relação deles, o vínculo que eles têm é muito grande, né? Exatamente, é só os dois. E o jogo começa a andar até que a Sarah dorme e quando ela acorda no meio da madrugada, o Joel não tá lá. Ela procura por ele, não encontra, ela vai no quarto dele, aí tá a TV ligada, passando uma notícia, um ataque no centro, que eles moram um pouco afastados do centro. Sim. E pela janela do quarto do pai ela vê uma explosão. E essa explosão mostra automaticamente na televisão e a TV fica chiada. E ela começa a procurar o Joel, nisso o Joel chega todo assustado, sujo, e o vizinho deles entra pela porta e tentando... Ele tá segurado, né, que ele começou a se transformar num zumbi. Não é bem um zumbi que eles tratam no jogo, mas é como se fosse um zumbi. E o Joel mata esse cara, então ele fica assustado de ter matado um amigo, a Sarah fica chocada. E ele, a Sarah e o irmão dele, o Tommy, começam a fugir, tentar encontrar uma maneira de escapar daquela situação, né? E todo o clima ali de família já é rompido nesse momento, né? Exatamente. Todo aquele clima amistoso, aquele clima gostosinho, sabe? Sim. Ele já é rompido e você fica, meu Deus do céu, agora o que vai acontecer com eles? Exatamente. O que vai acontecer com essa família? Meu Deus, eles vão sobreviver, não vão sobreviver? Eles só tem uma arma, tá um caos na cidade, né? Sim. E aí, adiantando um pouquinho mais, em um desses momentos que eles estão fugindo, né, eles já estão de carro, eles estão fugindo de carro pela estrada, a estrada é um pouco meio de terra, ela ainda não é asfaltada, né, porque como a gente falou, eles moram no interior. Aí quando eles já chegam numa cidade asfaltada, já tá muito caótico, tá pior do que tava. Isso, eles estão tentando sair da cidade, né, eles querem passar por uma ponte que dá acesso para fora do estado da cidade onde eles estão, né. E quando eles chegam nesse local, o carro capota, aí ele foge... outro carro bate neles, né, e o carro deles capota. Ele foge com a filha no colo porque ela machucou a perna. E nisso ele chega num ponto do jogo, que é bem no início ainda, tem uma ponte, ele tá tentando cruzar essa ponte a pé e tem um soldado do exército com a ordem de não deixar ninguém passar.
o soldado do exército recebe a ordem de matar, o cara Sim. até fala, mas senhor... E o Joel tá muito ingênuo ali ainda, né? Você vê Sim. que o Joel tá tipo assim, é a minha filha, ela quebrou o pé. Ele não Isso. percebeu que o cara tá no rádio, já tipo assim, não Isso. posso deixar ela passar. Nessa hora você já percebe assim, meu, vai dar merda. Sim. E o Joel nem percebeu ainda, né? Exatamente. E o cara do exército atira neles, infelizmente um dos tiros acerta a Sarah na barriga, e o irmão do Joel volta nesse momento, mata o cara do exército, e ali o Joel perde a filha dele. Então ali você já fica chocado, é uma cena muito forte, é uma cena triste, em que o Joel perde a ligação dele com a família. Por mais que o Tommy esteja ali, ela é a filha dele, Sim. né? E aí você pensa, e agora, né? E agora? Aí o jogo te dá um tapa na cara e salta 20 anos. Sim. Que durante esse salto de 20 anos, o jogo começa a passar uns trechos de reportagem, né? Enquanto vai passando a história. Então, parece o início de um filme, sabe? Exatamente. Quando tá começando o filme, aí o filme vai te dando aquela introdução, contando Exatamente. reportagens, aí tem uma mulher falando. Me lembrou muito Resident Evil também, né? Sim, lembra um pouco Resident Evil, lembra um pouco The Walking Dead. Sim. Lembra um pouco muita coisa, mas é uma mitologia Mas é totalmente muito original. único, sim. Isso. E quando, nessa passagem de 20 anos, o jogo te estabelece algumas coisas para você conseguir compreender esse novo mundo que você vai ver com esse salto temporal. Ele te dá a informação de que existem ditaduras militares, as pessoas estão protegidas dentro das cidades. Sim, dentro de uma zona de quarentena, né? Isso, existem algumas cidades que ficaram isoladas em várias partes dos Estados Unidos, a gente vê o jogo se passando nos Estados Unidos. E você descobre também que tem um grupo de revolucionários que exigem a volta das eleições democráticas, que são os vagalumes. Mas o vírus, aliás, o fungo continua à solta no país, né? Sim. Então, assim, as pessoas continuam se contaminando e o caos social reina. Porque nem tudo é luz e nem onde estão os militares e nem tudo é luz onde estão os vagalumes. Você Sim. tem ali tons obscuros da história que, conforme a narrativa vai passando, você começa a entender quem é quem. E você descobre por que esse jogo é o melhor jogo da história. Sim. E aí, dentro disso, né, você no começo pensa, poxa, só existe o grupo dos vagalumes e só existe ali aquela redoma que das pessoas que vivem sob proteção do exército, né? Proteção. Mas depois você começa a perceber que não, no decorrer do jogo, né, você começa a perceber que não, é muito maior do que isso. Sim. E aí, quando que você percebe isso? O Joel tá lá na casa dele e do nada chega uma parceira dele, que é a Tess, que é uma personagem muito importante no jogo. Sim, e aí eles ela são fala, muito amigos, né? Logo no começo você já percebe que o Joey que perdeu a filha não existe mais, ele é um cara mais frio e os dois têm uma relação muito próxima, você descobre isso com o diálogo deles. Isso, e aí eles estão procurando, o Bill, eu não lembro agora. É o Robert. O Robert, isso mesmo, eles estão procurando o Robert e aí você entende que o Robert roubou uma carga deles. Isso. E essa carga era uma carga de armas. Isso. E aí eles estão atrás desse Robert e a Tess fala que identificou onde que o Robert está. Isso. Então começa uma busca deles atrás desse Robert para recuperar essa carga deles perdida, porque eles fizeram um contrabando e aí eles receberam como pagamento esses armamentos, né? Isso. E aí esse Robert roubou deles. Enfim, eles encontram o Robert, quando eles encontram ele, já é uma cena super tensa, né? Sim. E o Robert diz que não está mais com as armas, que Ele vendeu pros vagalumes. ele vendeu pros vagalumes. E aí eles matam o cara a sangue frio. Sim. E falam, o que você fez foi uma merda, e simplesmente matam ele. E assim É. que eles matam ele, eles já começam a discutir. E ali você já percebe a mudança que teve no personagem. Exatamente, isso que eu ia falar. Porque o Joel que você viu quando mata o vizinho dele, ele ficou chocado, você vê que é um Joel que fica assustado. E esse Joel que vive nesse mundo pós-apocalíptico é um Joel que matou uma pessoa e ele não se importa. Aí você começa a perceber que os valores estão distorcidos, né? Sim. E as coisas, a estruturação social se ruiu, né? Sim. Parece que já começou. Isso já faz parte do cotidiano dele. Exatamente. Né? Matar quem é o inimigo dele. Exatamente. E aí, nisso que eles começam a falar, e agora como que nós vamos achar os vagalumes, né? Precisamos achá-los, queremos nossas armas. Aí o Joel fala pra Tess até, né? Mas como que a gente vai provar que são nossas? Ela fala assim, Sim. a gente mostra pra eles, né? Que a gente fez um trabalho, enfim. Aparece a Marlene, que também é uma outra personagem essencial na história, É a que é a líder líder dos dos vagalumes. E aí ela fala, vocês não vão precisar me procurar muito. E aí é esse momento que começa basicamente a história, né? A história realmente começa a andar por aí. Isso. Porque a Marlene fala assim pra eles, eu tô com as armas de vocês, eu posso devolvê-las e dar muito mais, mas eu preciso que vocês me ajudem com uma missão. Exatamente. Eu tenho uma garotinha, que é a Ellie, que a gente vai conhecer, e eu preciso tirá-la da cidade. Eu tenho uma carga, né? Ela fala uma carga, é. Eu preciso tirar essa carga da cidade. Aí eles chegam onde tá a Marlene mostra as armas pro Joel, pra Tess, não me recordo agora,
E eles falam, bom, tem bastante arma e o pagamento vai ser, entrega essa menina que a gente recebe isso. Eles aceitam essa missão. E eles começam a levar essa menina, que é pro onde fica o Palácio dos Deputados, lá, não lembro agora. Sim, antes eles têm até uma discussãozinha, né? Do tipo, Sim. uma garotinha, a gente tem que levar essa garotinha, né? A gente nunca fez uma carga viva, né? E eles acham que ela é filha de alguém muito importante, alguém do exército, para que essa garota seja levada para um outro lado, para fora da cidade, né? Para fora do controle de onde tá ali os militares, né? E aí no final eles aceitam essa missão, né? Isso. E aí, Estão saindo da cidade, na verdade, a Tess, o Joe e a Ellie. A Ellie, eles são pegos pelo exército e descobrem que a Ellie tá infectada. Aí, oi, como assim? Eu tô levando uma infectada? Porque o infectado normalmente se transforma em questão de horas, no máximo um dia, né? Então, eles ficam preocupados de estar levando essa infectada. Eles até pensam em matar a Ellie naquele momento. E aí a Ellie mostra pra eles o braço, né? Ela fala, não, eu fui mordida tem 3 semanas. Não aconteceu nada comigo, eu não me transformei. Então a Ellie, na verdade, reside nela ali a esperança de salvar a humanidade. Os vagalumes querem a Ellie que ela seja levada até o outro lado da cidade, onde tem o resto dos vagalumes aguardando, para extrair o sangue dela para que ela seja a cura para a humanidade, né? Isso, ou que ela venha trazer uma vacina de repente, Exatamente. né? Os estudos que serão feitos nela, porque ela é uma pessoa diferente, né? Isso, que sobreviveu a um ataque, a uma mordida, né? Ela foi um dos únicos, podem aparentemente. regenerar a humanidade, né? E Isso. consequentemente toda a estrutura social e tudo mais que foi desmantelado com a propagação desse fungo. Isso. E você vê que o Joel, quanto a Tess fica um pouco mais esperançosa de, poxa, a gente pode acabar com essa merda que a gente vive. Sim. E o Joel não, ele tá muito mais cético. Até que eles estão fugindo, a Tess é mordida numa das cenas do jogo, e eles estão fugindo do exército, e chegam no local onde era para estar os vagalumes não estão mais lá, eles morreram, o exército cerca eles e a Tess revela que ela foi mordida. Sim. E o Joel fica assim, muito consternado. Porque a Tess era amiga dele, era importantíssima pra ele, e ele não queria perdê-la. Mas a Tess fala pra ele, eu vou morrer, não tem o que ser feito. A Ellie tem a salvação, você precisa levá-la até os vagalumes. E ela é super badass, né? Ela fala, eu não vou morrer me tornando uma dessas coisas, você sabe disso. Então eu vou ficar aqui, vou proteger vocês, e você me deve isso. Então vai lá e leva essa menina porque por mim, né? Se não por você, por mim. Porque ela pode ser a cura da humanidade. Exatamente. Beleza, ele acaba aceitando, meio que relutante, né? Mas não tem muito o que ele fazer, né? Porque se eles ficassem lá também, provavelmente eles seriam capturados ou mortos. Sim. Então ele deixa a Tess lá, e aí é uma cena também que já é muito forte, muito triste. Sim. E assim, o The Last of Us é um jogo que sempre ele te dá um pouco de alegria e de esperança, mas ao mesmo tempo, de repente, ele vai lá e te afunda, né? Ele te dá uma rasteira e te mostra, assim, que eles vivem num mundo cruel. A todo momento você percebe que mundo cruel é esse que eles vivem, né? Sim. E meu telefone tá tocando. Espera só um pouquinho, gente. Alô? Tá, beijo. Gente, eu já volto, vou abrir a porta pra minha mãe. Vai ser um segundo. Voltei! Recapitulando, Esqueci onde que eu parei. a gente parou na parte em que a Tess foi pega e ela fica lá pra salvar eles, e aí eles continuam fugindo, né? Porque senão o exército vai chegar até eles. Sim. Quando você percebe aí que pro Joel a Tess era um laço humano que ele tinha, né? Sim. Um dos poucos laços que ele restou nesse mundo destruído, porque ele não fala com o irmão há muitos anos depois que eles brigaram. Então ali você começa a ver a construção da personalidade do Joel, você entende na verdade quem ele se tornou com mais claridade e você começa a perceber a influência que a Ellie começa a tomar na vida dele. Sim. Aí você fala, poxa, então ele tá tratando a menina como se ela fosse, vai começar a tratar a menina como se ela fosse a filha dele? É basicamente isso. Isso, aí acelerando um pouco, eles continuam fugindo do exército, meio que não dá certo, até só conseguem impedir eles por um pouco tempo, né? Sim. Então eles continuam essa fuga deles do exército e também querem chegar ao objetivo deles, que é entregar lá a Ellie pro pessoal, para aquele grupo dos vagalumes que vai fazer as pesquisas nela, que é aquele grupo de médicos, né, dos vagalumes, que tá fazendo pesquisa, buscando uma cura, buscando uma vacina, enfim. E aí, toda essa trajetória deles de fuga, enfrentando infectados, né, enfrentando o exército, enfrentando outros grupos... Até chegar nos vagalumes, assim, o jogo ele vai te entregar a todo momento ação, drama, suspense. E reviravoltas na história que você não imagina.
Então, nessa trajetória toda, até chegar aos vagalumes, que eles vão conseguir chegar nos vagalumes, que é só no final do jogo, eles vão cruzar o país. Aí, nesse caminho todo, não tem só, como o Victor falou no começo do vídeo, o pessoal que é os militares e os vagalumes. Você tem vários outros grupos que tomaram conta de várias cidades que estão abandonadas. Exatamente. Então você tem saqueadores, você tem pessoas que matam por prazer, você tem canibais, você tem pessoas que simplesmente invadem as casas ou os lugares onde tem pessoas para roubar roupa ou para roubar os mantimentos, medicamentos. Então, assim, é aquilo que a gente falou no outro vídeo, a estruturação social se ruiu. Sim. E você para de se preocupar com o seu vizinho ou com o seu primo que você gosta tanto, e o jogo te mostra que as pessoas se preocupam exclusivamente com elas ou, no máximo, com a sua família nuclear. Ou com necessidades muito básicas, né? Exatamente. E aí, que a gente tinha falado no começo, que você percebe que não existe só o exército e os vagalumes. E também tem um ponto que além do o jogo ele é muito intenso, né, nessas Sim. mudanças dele, Exatamente. nesse drama, nessa intensidade, mas ao mesmo tempo tem toques muito sucintos que você tem que prestar atenção. Acho que a gente Sim. até menciona no vídeo anterior, que é a relação da Ellie com o Joel no quesito da personalidade da Ellie. Sim. Então, como a Ellie ela é uma pessoa mais animada, como ela é uma pessoa mais Ela petulante. nasceu nesse mundo destruído, né? Exatamente, como ela é petulante ainda, Sim. como ela é curiosa com as coisas. Sim. E o Joel, tipo assim, eu tô cumprindo uma missão. Ele é muito seco com ela, ele a trata muito mal. Não parece que é o Joel que você viu no começo do jogo, porque a gente até comentou no outro vídeo. O Joel tá de um lado, a Ellie tá do outro. E conforme a história vem andando, o Joel começa a se aproximar um pouco mais da Ellie. Você começa a ver a construção de um amor ali, né? O Joel começa a enxergar nela a sua própria filha. E ele não quer aceitar isso, ao mesmo tempo que a Ellie começa a chegar uma figura paterna nele, né? Uma ligação com uma pessoa que se importa com ela. Ela percebe que ele tá começando a se importar. E toda essa construção do caminho que eles vão seguindo, até chega uma hora que eles se encontram, mas eles se separam novamente. Sim. Não que eles se separam fisicamente, mas emocionalmente. O jogo causa uma ruptura emocional muito grande. Sim. E assim, eu não sei nem como falar pra vocês, porque eu fico passando mal só de falar. E emocionalmente, né, como o Bruno tá falando, o jogo começa com cada um deles em dois extremos, assim, né? Sim. Como se nós tivéssemos uma régua e cada um deles está nos extremos dessa régua e eles vão se aproximando, se aproximando, se aproximando, eles se cruzam e voltam novamente para os extremos dessa régua, Sim, né? exatamente. Emocional. Eles enfrentam então diversas adversidades, né, para chegar no objetivo. Quando eles chegam nessa universidade, eles descobrem, né, que os médicos que estavam fazendo pesquisa lá, eles faziam pesquisas com macacos também. Um deles libertou os macacos estavam infectados e acabou contaminando parte da equipe. E outra parte dessa equipe fugiu e foi para uma universidade, né? Isso. Eu esqueci agora o nome da universidade. Do Colorado. E aí eles estão fazendo pesquisa lá. Então eles já sabem para onde que eles têm que ir. Só que em meio a isso, eles são atacados novamente por um grupo. Isso. E aí nesse ataque por esse grupo, o Joel quase morre. E quando você olha tudo que eles passaram, aonde eles chegaram, tudo o que aconteceu, e você percebe que quando o Joe é ferido, a Ellie tem que cuidar dele, porque ele quase morre. Sim. E você passa nesse momento a jogar com a Ellie. E esse momento em que ele é ferido é crucial pro desenvolvimento da Ellie. A Ellie tem que se virar sozinha, não tem mais ele para comandá-la ou para falar, faz isso, faz aquilo. Mas ao mesmo tempo, parando pra pensar, parece daquele meio que treinou ela, né? Porque no momento em que ele fala assim, não, vou deixar uma arma com ela porque ela precisa se proteger, e eu tô vendo que às vezes eu tô precisando de ajuda, Sim, né? exatamente. Aí acontece esse segundo ato, onde ele cai numa barra de ferro, né? Num vergalhão. Isso. E aí, assim, ele quase morre, e aí a Ellie tem que se virar só com ele. E é um momento, assim, que é maravilhoso do jogo e ao mesmo tempo desesperador. Sim. Por quê? Maravilhoso. Porque você joga com a Ellie, que é uma coisa que você não imagina que vai acontecer. Exatamente. E porque você fica, poxa, ela é só uma garotinha, como que eu vou me proteger? Antigamente eu tava com um Joel que é bruto, que sabe como se virar nesse mundo, que tá há 20 anos à solta aí, né? Sim. Porque por mais que ele vivesse nessa cidade, ele escolheu viver nessa cidade, né? Sim. Em alguns momentos do jogo ele fala que ele já foi de diversos grupos. Exatamente. Então você percebe que ele já viveu muito, né? Então Sim. ele sabe como se defender. Sim. E a Ellie não. A Ellie estava vivendo sobre uma redoma, onde ela sabia que esse mundo era perigoso, mas que ela não vivia exatamente os perigos desse mundo, né? Exatamente. E quando você está nesse momento em que você está jogando com a Ellie, você já percebe que a Ellie é muito mais leve, ela é muito mais ágil que o Joel é um pouco mais truculento, mas o Joel você consegue ir pra porrada, e com a Ellie não. Você tem que pensar muito bem no que você vai fazer, tem que ser muito mais estratégico, né? Sim. E os recursos são menores também, né? Sim, exatamente. E quando você começa a jogar com a Ellie e acontece um evento lá no jogo em que um cara acaba encontrando ela e esse cara é o que mandou o grupo
pro hospital que eles estavam, para aquela universidade, e acontece tudo aquilo, que o Joel quase morreu, e o cara fala, bom, me contaram, quem sobreviveu do nosso grupo, que ele foi atacado por uma garotinha e um rapaz. Sim. Que está ferido. E bate com a descrição dela, né? Essa virada do jogo, gente, é maravilhosa. É maravilhosa. Te arrepia. Porque Sim. assim, é um cara muito bonzinho. Ele tem uma cara de bonzinho, né? Eles construíram ele com uma cara de bonzinho. Construíram com uma cara de bonzinho e as falas dele, e parece Sim, assim, muito tem gentil. Tem horas até que você fica assim, nossa, ela tá desconfiada porque ela À vive toa. num mundo perigoso, mas acho que é à toa, né? Esse cara tá parecendo um cara legal, né? Sim. Acho que eu aceitaria a ajuda dele. Mas quando ele tá, tipo assim, que ele fala isso pra ela, que ele tá lá, tipo, naquele lugar isolado com ela e acabou o ataque de zumbis, você fala, putz, que pariu, mano, foge daí, foge daí que você tá ferrada, cara, esse cara vai te torturar, sei lá, enfim. E esse é um outro momento em que o jogo tem uma outra virada de chave, porque é um momento em que a Ellie atravessa essa régua emocional e ela passa para um outro lado, e o Joel já tá assim, muito mais humano, muito mais integrado ali, se sentindo parte de uma família, né? Porque nesse momento a Ellie, o Joel tá desacordado, tá se recuperando do ferimento, a Ellie é capturada por esse cara, e esse cara inclusive faz parte de um grupo de canibais, uma coisa horrível, super violenta. Aí ele consegue meio que tentar se soltar dele, mas ela passa por um trauma muito grande, que é a tentativa de liberdade. Sim. E ela se machuca emocionalmente e fisicamente. Sim, o jogo ele deixa um pouco velado isso, né? Que acho que nem é o intuito de abordar isso, mas é pra deixar evidente que esse mundo tem pessoas muito cruéis. E a Ellie consegue se livrar, ela mesma mata o cara. Sim. E é muito brutal essa cena. E é nesse momento que acontece a transição entre o emocional do Joel com a Ellie. Porque o Joel chega pra tentar salvá-la, ele a salva, mas quem salvou na verdade foi ela sozinha, né? Sim. Mas ele salva ela dela mesma, porque ela tá em estado de choque quando ela encontra. E a partir daí, quando a história começa a andar, você vê um Joel muito mais animado, falando um pouco mais da vida dele, se entregando mais pra Ellie, e você conhece uma outra Ellie, que é uma menina que começa a ficar um pouco mais fria, um pouco mais seca, como o Joel era no começo do jogo. E eu acho que até esse momento que ele percebeu que, poxa, todos esses... Quanto tempo será que eu não fiquei desacordado e essa menina conseguiu cuidar de mim? Sim. E essa falta dele, tipo, meu Deus, cadê a Ellie? Eu tô andando com ela há quanto tempo já? Quantas semanas que eu tô andando com ela? Cadê essa menina? E aí quando ele salva ela, eu acho que ele pensa assim, né? Agora eu vou mudar meu comportamento com essa menina. Eu gosto dela, ele percebe que ele tá amando ela, né? É uma filha dele, né? Exatamente. É a filha que ele perdeu nesses 20 anos. Exatamente. E aí, nesse momento, é o momento em que a Ellie já passou por muito sofrimento. E aí, ela tem uma virada muito grande, cara. É velado, mas assim, o que ela sente, você sente. Porque você fica assim... Sim. Foi muito próximo de acontecer e, poxa, parecia um cara bonzinho. E o cara salvou ela dos infectados, mas ao mesmo tempo... assim, só você jogando pra você sentir aqueles sentimentos, o jogo, ele vai te colocar muito na pele do personagem. Você assiste o jogo, ou você joga ele, você sente o quanto aquilo tá próximo do real. E como aquele personagem é palpável. Você sente as emoções, você fica triste, você fica alegre. E quando eles chegam finalmente na universidade, eles encontram os vagalumes. E aí o Joel descobre que ele vai ter que deixar a Ellie, né? Sim. A Marlene fala pra ele, né? Ela já tá sedada, ela tá lá pra fazer a cirurgia, a gente descobriu que o fungo tá numa parte do cérebro dela. Se desenvolveu no cérebro dela, né? Isso. Na parte cerebral ali dela, todo o sistema, meio que no sistema nervoso dela, e aí não tem como você estudar o vírus com o hospedeiro vivo. E aí o vírus não, né? O fungo com o hospedeiro vivo. Isso. Então eles precisam matar o hospedeiro para que eles consigam estudar melhor, e consigam tirar amostras, tiragens de sangue e tudo mais. Exatamente. Só que nesse ponto você já tem algumas coisas que você tem que considerar. Você tem que pensar que você tem uma Ellie que estava disposta a tentar salvar a humanidade, já que ela era a oportunidade de cura. Ela acha que tudo que ela viveu para chegar até os vagalumes, que eles passaram um ano juntos, cruzaram um país, tem que significar alguma coisa. Sim. Ela está disposta a dar a vida dela pela humanidade. Enquanto você tem do outro lado o Joel, que é um cara que sabe o horror que o mundo é. O mundo praticamente se resume a estupradores, assassinos e ao ditadura militar, os vagalumes, e você tem poucos grupos de pessoas realmente boas. E ele perdeu a Tess, que era a mulher mais próxima que ele tinha, né? A amiga mais próxima que ele tinha, que parecia que tinha uma relação até conjugal.
E você vê a Ellie como filha dele. Ele vê a Ellie como filha. Você tem dois extremos. O Joel estava disposto a ajudá-la porque ele acreditava que conseguiria achar a cura sem precisar sacrificá-la. E a Ellie estava disposta a ser sacrificada, né? Sim. Ela tava assim, custe o que custar, eu vou lá e vou fazer o que for preciso. E aí o Joel, nessa trajetória toda deles, ele acabou se reabrindo, né? Essa ferida que ele tinha da filha dele tava lá tapada por um tampão qualquer, mas ainda inflamada. Aí ele abriu, cutucou aquela ferida tá exposta, mas ele está disposto a viver uma nova vida agora com essa nova filha dele, né? Sim. E ele aceitou a morte da filha dele, né? Até o momento que ele pega a foto, ele olha agora com mais paz e ele aceita tudo o que aconteceu, né? Ele ainda tem um relógio, em vários momentos do jogo ele toca no relógio. Você sabe que ela não é uma substituta da filha dele, né? Ela só é uma nova oportunidade de esperança recomeçar. e de recomeçar, de um recomeço, exatamente. De uma família. De uma família. E aí o filme acaba, gente, é que parece muito um filme. E aí o jogo acaba com o Joel tomando uma decisão, assim, no mínimo criticável e ao mesmo tempo entendível, né? O jogo ele te coloca assim, num patamar, quando o Joel tá lá no hospital dos vagalumes, a Marlene fala pra ele, Joel, aí ele tá lá, ela vai ser operada, ela vai ser sacrificada. O Joel fala, não, você não pode fazer isso, a Marlene, você veio até aqui, você tem o seu pagamento, que é as suas armas, e você pode ir embora. Eu sacrifiquei tudo por essa menina também, ela é filha de uma das minhas melhores amigas, e eu tô disposto a sacrificá-la pela humanidade. O jogo te entrega, quando você começa a ver as fitinhas no meio do caminho, até o Joel chegar onde está a Ellie, que a Marlene teve uma grande dificuldade de conseguir aceitar que ela precisa sacrificar a Ellie. Sim. E ela não conta pra Ellie que a Ellie precisava ser sacrificada. A Ellie só entende que ela tá disposta a fazer isso, mas ela não sabe que ela precisa se sacrificar. E o Joel fica indignado com essa decisão da Marlene, e você pensa, o que o Joel vai fazer? Vai deixar a Ellie seguir a vontade dela, ou ele vai simplesmente lutar contra isso? É claro que o jogo se torna mais brutal, o Joel começa a matar todo mundo para chegar até onde estava a Ellie sendo operada, e você chega na cirurgia ali, tá uns médicos operando a Ellie, você pode tomar algumas decisões ali, ele cata a Ellie e tá fugindo com ela do prédio. E quando ele tá fugindo com ela, ele reencontra com a Marlene. Né? E aí quando ele reencontra com a Marlene tem uma conversa ali que é um ultimato, né? Sim, você percebe pesadíssima a conversa. A Marlene fala, ela aponta a arma pra ele e aí a cena relembra a cena do começo, quando ele tá com a filha dele lá no colo. Sim. E ele é surpreendido por alguém com uma arma. E aí dessa vez você percebe que o Joel é um novo Joel, não é um Joel que vai vacilar, né? Que vai ser inocente. Ele, no momento de descuido, entre a conversa dele com a Marlene, ele atira na Marlene, a Marlene cai no chão, ela ainda tá viva, ela vai sobreviver provavelmente a um tiro, porque essa mulher, ela é quase o Rambo, né? Ela é o Rambo do The Last of Us. E aí ela fala assim, por favor, me deixa viva, né? Pelo menos isso, né? Eu posso fugir, eu posso fazer alguma outra coisa. Aí ele fala assim, ele coloca ele no chão e aí ele fala assim, não, você iria atrás dela. E dá um tiro na cabeça dela. Isso. Nesse momento você já fala, caraca, esse é um novo Joel realmente. Sim. E esse é um Joel que vai fazer de tudo pra proteger a filha dele e quem ele ama. E ele não tá disposto a perder novamente as pessoas que ele ama. Exatamente. E aí você fica abaladíssimo, é estarrecedor, sim, mas ao mesmo tempo é muito compreensível. Sim. Se você se coloca num lugar de empatia, se coloca no lugar dele, você pensa... Na verdade, não tem nem como você pensar tudo que ele passou, né? Porque é um mundo pós-apocalíptico, mas ao mesmo tempo você fala assim, meu, abalado sentimentalmente como ele tá e perder a única pessoa agora que ele ama, você é capaz de tudo, né? Sim. E aí ele foge com a Ellie, e aí no carro com a Ellie tá ainda despertando, ela acorda, e aí você percebe que ele conta uma historinha ali pra ela, que existem várias outras pessoas como ela, que não são infectadas, que já estão mordidas há muito tempo, e que eles não conseguiram até agora achar uma cura, então ela é só mais uma. Eles meio que falaram, se você quiser ir embora com ela, tudo bem, porque ela é só mais uma, tá? Exatamente. Ela é ninguém excepcional. O Joel mente cara a cara dura pra ela, né? Isso, nesse momento você fica já tipo, meu Deus, ele tá mentindo pra ela, mas ao mesmo tempo quando você para pra refletir, faz sentido, né? Porque ali tá estabelecido que o Joel não quer perdê-la, o Joel aceita que ele precisa fazer tudo pra salvá-la, você tem a Ellie que ele sabia que ela queria morrer a favor da humanidade, só que a Ellie não sabia que ela ia ser sacrificada, né? E eles têm uma conversa que é ali bem ao final do jogo mesmo, em que a Ellie pergunta pra ele de novo, ela fala, Joel, você jura pra mim que tudo que você falou sobre os vagalumes é verdade? Aí o Joel fala, eu juro, e o jogo termina, tô arrepiadíssimo, termina com a câmera no rosto dela, e ela aceita a informação que ele deu, meio que de mau grado,
Mas ela acredita nele, né? Ela confia nele, né? Exatamente. Porque todo esse tempo ele foi a única pessoa que ela realmente podia confiar. Que salvou ela, que manteve ela viva e que tá com ela tá todo esse tempo, né? E essa decisão de Joel é muito questionável, porque você tem a Ellie que estava disposta a fazer tudo pela humanidade. Você tem o Joel que resolveu tomar uma decisão por ele. Ele foi egoísta. Mas ao mesmo tempo, que humanidade é essa que ela quer salvar, né? A Marlene até fala pro Joel na discussão que eles têm, né? A Marlene fala, se você salvar ela agora, ela pode morrer, ela pode ser estuprada, ela pode ser assassinada, ela pode ser comida por um zumbi. Você não sabe como se ela vai sobreviver. Você pode salvar o mundo. E o Joel não tá disposto a salvar o mundo. Porque que mundo é esse que você quer salvar? Sim. E a gente nem sabe se ele acredita numa reconstrução desse mundo. Exatamente. E aí o jogo acaba com todos esses sentimentos e mais o sentimento da dúvida e que você fica 7 anos esperando pelo segundo jogo. Exatamente. E só resumindo aqui, contando alguns detalhes que a gente não passou, ele volta pra como se fosse uma aldeia que ele... Uma comunidade. Uma comunidade que ele encontrou o irmão dele em algum momento do jogo, porque o irmão dele já foi vagalume e acaba ajudando ele, né? A encontrar os vagalumes e conta pra ele onde que é o local e tudo mais. E fala pra ele, tem um momento que eles se separam, mas ele fala assim, olha, aqui sempre vai ter um lugar pra você. Sim. E aí, nesse meio tempo que aconteceram todas essas reviravoltas, você percebe que o Joel quer viver uma vida novamente normal, né, ou pelo menos mais próximo do normal. Uma comunidade pacífica, que é onde o irmão dele, que é o chefe daquela comunidade pacífica. Que tá restabelecendo assim toda uma estrutura social, que eles conseguem ter energia, que eles têm respeito, que as pessoas já começam a se reunir novamente como casais, começam a querer ter filhos e tudo mais. Então ele volta para essa comunidade. E aí, dando só um breve resumo, tem uma expansão do jogo, né, uma DLC, que é o Left Behind. Left Behind, eu não consigo falar, Behind. Isso, Left Behind, gente. Isso. No Left Behind, você vai descobrir Você vai entender um pouco melhor sobre o porquê que a Ellie tá tão disposta também a entregar a vida dela, exatamente, que esse momento em que o Joel fica desacordado, quando ele sofre um acidente, você não sabe o que acontece, passam meses. E a Ellie cuidou dele, então você vai descobrir como a Ellie cuidou dele nesse Left Behind, que é a expansão, e você vai descobrir como que a Ellie foi mordida. Como que a Ellie antes de encontrar o Joel, né? Exatamente. O que a Ellie fazia, em que lugar que ela vivia e tudo mais. E esse também entende porque ela gosta de viver nessa quarentena, nessa zona de quarentena com o exército, né? Porque ela até queria ser do exército. Isso, exatamente. Assim, o jogo, ele vai te entregar uma experiência única. Você não tem como não se emocionar. É muito importante que você vasculhe o jogo, sabe? Entre nas casas abandonadas. Cada casa conta uma história diferente. A gente falou isso no outro vídeo. É um jogo único. Ele vai te trazer muitas emoções. E quando termina o jogo, por mais que você discorde do que o Joey fez ou concorde, você tem 2 pontos de vista totalmente diferentes. E esses 2 pontos de vista são muito questionáveis. E você não sabe qual que é o certo, na verdade. Isso que é o legal do jogo, né? E não tenha pressa pra jogar. Jogue assim, quando você estiver emocionalmente bem. E quando você estiver assim, com a sensibilidade à flor da pele. Porque você tem que captar assim, as nuances do jogo, né? O jogo tem muito diálogo que acontece durante o jogo, que você interage com a Ellie. E, então assim, a gente ficou muito feliz com o final do jogo. Primeiro, como eu falei, o melhor jogo da história. Nota 5 pra mim, é um jogo que vale muito a pena ser visto, ser jogado, ser vivido e reviver aquela experiência, por mais pesada que seja, mas ela te humaniza, você sai do jogo humanizado. Acho que essa é a palavra que define, você sai do jogo humanizado em um jogo em que a humanidade perdeu a sua humanização, né? Exatamente. Enfim, esse é o nosso vídeo, essas são as nossas impressões, né, sobre o The Last of Us. Precisamos fazer um comentário. HBO está produzindo uma série, comprou os direitos da HBO, comprou os direitos do The Last of Us, a HBO comprou, né? Então eles estão produzindo a série. Expectativa altíssima na HBO, sinal de qualidade. HBO, sabemos que a única coisa ruim de vocês é o aplicativo que não funciona, muito né? Fica aqui de crítica, mas pode patrocinar a gente e melhora o aplicativo de vocês, porque o conteúdo de vocês assim, é excepcional, é excelente. E assim, essa série tem tudo pra ser maravilhosa. Porque o jogo dá margem pra muita coisa. Isso é aquela série que você vai assistir, que você vai chorar, que você vai desesperar, e que você vai ficar esperando, guardando o próximo episódio lançar a todo momento. Então, se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Ajuda a gente aí curtindo o nosso vídeo, assina o canal, ativa o sininho, que isso ajuda a gente bastante. Nós somos um canal pequeno ainda, mas nós queremos crescer cada vez mais. Compartilhe o nosso vídeo com as pessoas, né, com seus amigos, colegas, pessoas da faculdade, do trabalho. Enfim, muito obrigado, gente, e até o próximo vídeo no canal. Um beijo. Até. Muito obrigado. O vídeo mais longo da história. Tanto que eu achei que o vídeo ia ficar de 15 minutos.